Olá, tudo bem? Nesta videoaula, nós vamos fazer uma simulação do codificador de prioridade do tipo código BCD 8421. Bom, então o codificador de prioridade, um dos CIs disponíveis é o 74147 e ele tem a pinagem padrão dele. Basicamente, né, tem os pinos de alimentação, os pinos de entrada aqui de 4 a 8 e de 9 a 13. As saídas é o pino 6, 7, o 9 e o 14. E tem outro aqui que não tem uma conexão específica. Então a tabela verdade do codificador de prioridade, ela tem essa característica de considerar o pino como ativo em nível lógico baixo. Então, por exemplo, quando todos os pinos de entrada então, estão em nível lógico alto, quer dizer que todos os pinos de saída estarão em nível lógico alto também. Né? Aqui a gente tem de 1 a 9, né? Como os pinos de entrada, e de A até D, né? Os pinos de saída. Então isso, por exemplo, seria, na realidade, né? Faria referência ao código binário 0000. Então, por exemplo, quando a gente colocar em nível lógico baixo o pino 9, ele mostra aqui 0110, o que na prática seria, né, 1001, que é o equivalente 9, né, em decimal. E quando colocar a entrada 1 em nível lógico baixo, né, ele coloca aqui 1110, que seria o equivalente aí, né, invertendo os níveis lógicos, 0001, que é o 1 decimal. Essa estratégia de utilizar nível lógico baixo como nível ativo, né, como condição ativa, tem como característica atribuir maior estabilidade ao funcionamento do circuito, porque uma vez que se eu considerar que o pino ele está ativo, né, quando eu tenho uma determinada tensão, então alguma oscilação de tensão na fonte, né, alguma alteração de tensão aqui pode significar para o meu circuito que ele está sendo ativo. Então, uma vez que a gente coloca os pinos em nível alto, sendo como estado não ativo, então a gente garante uma maior estabilidade no funcionamento do CI. Né? Outra característica também de considerar o pino como ativo em nível lógico baixo é que se eu for, por exemplo, acionar uma carga, a gente pode, né, colocar, por exemplo, aqui vamos por um LED, né, e aqui pode ser colocado uma fonte, e aí essa fonte vai ser responsável de fornecer corrente para esse LED acender. Né? E o CI aqui ele vai apenas drenar essa corrente, né? Já que a gente está considerando ele como ativo em nível lógico baixo. Né? Uma vez que, se ele for considerado ativo em nível lógico alto, a situação seria diferente. Né? O CI, por exemplo, caso fosse acionar uma pequena carga aqui, exemplificando aqui, né, com um pino qualquer, né, como se fosse um LED, né, então aí o CI seria o responsável por fornecer essa corrente. Então essa estratégia de utilizar nível lógico baixo como ativo, como condição ativa, tem essas justificativas. Né? O CI ficar mais isolado à interferência de ruídos, né, ser menos suscetível a ruídos, e também, né, no acionamento de alguma carga, o pino possa trabalhar, né, como um dreno da corrente, não como fonte. Então aí essa tabela verdade ela tem, né, várias entradas, né? Então não seria muito viável a gente ilustrar aqui o mapa de Carnot, mas esse circuito
é o circuito lógico aí que, né, vai ser gerado, né, através dessa tabela verdade. Um circuito aqui para entrada, para saída D, outro circuito lógico para C, para B e para A. Né? Então, olhando essa estrutura de representação de um número digital em um display de 7 segmentos, a gente estaria falando aqui agora do caso do codificador, que vai fazer o quê? Ele vai pegar um sinal digital qualquer, por exemplo, vamos imaginar um teclado aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? E aqui a ausência do zero é porque se não estiver sendo pressionado nada, quer dizer que vai aparecer zero no display. Né? Então o codificador ele vai pegar esse sinal lógico aqui, né, e gerar para a gente aí um código binário de 4 dígitos, onde aí o decodificador vai, né, acionar os LEDs correspondentes. Então, para ilustrar o funcionamento do codificador, vamos dar uma olhadinha numa simulação onde a gente tem aqui, na mesma sequência do circuito apresentado anteriormente, a presença aqui dos pinos, né? As entradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que a lógica desse CI, desse circuito, é que o pino está ativo em nível lógico baixo. Então, como aqui nesse caso todas as saídas estão em nível lógico alto, né, tudo 1, 1, 1 e 1, isso quer dizer que nenhuma das saídas estão ativas, ou seja, o CI está mostrando aqui para nós o dígito 0, né, 0, 0, 0, 0. Né, aqui a gente olhando no conceito de o pino estar ativo ou não. Né? Então, para esse circuito, se a saída está em 1, então a saída não está no modo ativo. Né? Então, se eu quiser ativar o número 1 aqui, ou a primeira entrada, eu devo colocar ele aí, né, em nível lógico 0. Então, agora que eu acionei esse primeiro pino. Com isso, a saída aciona, né, a primeira saída aqui, o bit menos significativo, né, ou coloca em estado de nível lógico 0. Então, esse aqui seria, né, a saída para o dígito 1. Aqui está saindo 0, 1, 1, 1 em condição lógica, né, mas faz referência aí ao número binário, né, 1, que é o 1, 0, 0, 0. Então, se a gente inverter as saídas aqui, por exemplo, a gente vai fazer isso na parte de decodificadores, seria o equivalente a 0, 0, 0, 1. Então, é só inverter a lógica. Né? Aqui, a saída ou a entrada em 1 quer dizer que ela está no modo inativo, e quando está 0, quer dizer que ela está ativada. É só pensar de forma contrária. Então, por exemplo, se a gente for querer escrever o número 2, basta acionar aqui, né, colocar em nível lógico 0, a segunda entrada, e ele vai escrever aí, né, o número 2, no caso aqui, né, em nível lógico invertido. Né? A mesma coisa para o 3 e assim por diante. 4, 5, 0, 1, 0, 1, 6, e aí até o 7, 8 e 9. Então esse circuito aí que faz, né, ele codifica para nós cada um desses sinais lógicos de entrada, ele gera para nós aí um código binário de 4 dígitos. Repare que esse circuito codificador de prioridade leva esse nome porque ele tem uma prevenção de erro que, se alguém apertar, vamos supor, o usuário apertar mais de um item, mais de uma tecla na entrada, então ele vai sempre considerar o dígito maior. Então vamos supor, alguém foi lá, acionou o 1,
aí foi, depois acionou o 3 também, o 2, né, quer dizer, acionou o 3, o 4, o 5 e foi acionando na sequência, segurando todas essas teclas. Então, vamos supor aqui, a gente está, né, no 1, 2, 3, 4, 5. Então ele está exibindo na saída 1, 0, 1, 0. Que no caso aí seria, né, o equivalente, se invertesse a lógica, né, ficaria 0, 1, 0, 1, que é o 5 em decimal. Então se a gente fizer qualquer mudança nos bits anteriores ao 5, repare que ele não muda em nada a saída. Ele vai mudar a saída novamente só quando a gente ir lá e acionar o 6. Aí ele faz uma nova saída. Se a gente mexer aqui no 5, ele não faz nada. Então, vamos supor que nessa condição aqui, onde está os pinos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em 0, vamos imaginar que a gente está apertando todos eles. Então, o circuito, né, ele é projetado para que ele mostre apenas o 6. Por isso, né, o codificador de prioridade. Se a gente voltar aqui agora, né, todos os demais, soltar, né, os demais pinos, fazendo a ação de soltar, então ele continua em 6. Aí ele volta para 0 só quando a gente solta o pino de 6 também, aí ele volta para a condição de 0 de novo. Bom, essa aula fica por aqui. Obrigado e até mais.